até se estabelecer como rei, até ter o título de rei. Mas foi o rei. Vocês conhecem algum Saul por aí? Não, né? Pois é, Davi deu um monte por aí, né, Davi? Não é? Davi deu um monte por aí. Saul não fez ninguém colocar o nome dele, só vi um. O cara era peruano, ele colocou peruano ou boliviano, não me lembro. O nome do filho dele era Saul. Eu nunca vi o nome de Saul, foi o único Saul que eu vi na vida inteira. Não é? Normalmente não se coloca o nome de Saul, não é? Mas ele tinha o nome de Saul. Mas foi o único que eu vi. Em 52 anos, eu só vi um de Saul. Davi eu já conheci um monte. Então não se preocupe. Amém? Se alegre quando você vê alguém sendo chamado. Porque eu não. Porque Deus tem o melhor para você, o tempo de Deus para você. Mas você fala, puxa, se meu irmão foi, mas chega ao meu tempo, Senhor, porque se alguém almeja o episcopado, boa coisa faz, eu almejo, Senhor, eu peço a restituição desses anos, para que, se eu ainda não tenho título, eu quero ter a unção e a assunção manifestada, eu quero ganhar vidas, eu quero alcançar vidas, eu quero, Senhor meu Deus, ter o meu fruto, para colocar nas tuas mãos. E aí o Senhor vai olhar lá do céu e vai atender. Que aliás, é também uma coisa que eu quero falar. É interessante, às vezes eu paro e fico pensando, será que os parâmetros que a gente está escolhendo, é que eu não tive a oportunidade de estar com os pastores nesses dias, hoje eu estava até pensando em marcar uma reunião, mas estava muito corrido, né? Foi bom, a gente não mora sem fazer nada, né? Conversando, tirando, porque seria pouco tempo para a gente conversar. Mas será que os parâmetros que a gente escolhe para quem vai ser um líder estão corretos? Não sei, porque tem muito líder aqui, então tem cara que às vezes, desculpe, de repente o cara está como pastor, ou está como presbítero, e nunca ganhou uma alma para Jesus. Uma árvore conhece pelo fruto. Ele é um obreiro, ele é um líder, ele almeja ser um pastor, está na frente de uma igreja, e nunca ganhou vidas para Jesus. Ganhei 2. Foi meu tio, meu pai. Há 10 anos atrás eu ganhei. Entende? Vocês são líderes. Como líderes, nós temos que ser produtivos. E a produtividade de um líder é vidas. O coração de Deus bate por almas. Não é por uma boa pregação. Não é por uma boa organização. Lógico que isso tudo é ótimo, porque o reino de Deus é organizado. Não é porque ninguém que limpe bem a privada. Lógico, a função de servo é importante. Mas o principal são almas. Aliás, o principal é lealdade. E se você não é fiel ao teu líder, você não é fiel nem a Deus. Você se ilude, mas não é. O segundo passo é vidas. Procurem ter vidas. E lógico que o terceiro que é conhecimento. Você não vai pegar uma pessoa sem ter conhecimento. E tem outro passo que é tempo. A gente não pode consagrar pessoas que são neófitos. E de repente ele vai desobedecer. De repente começa a receber aqui a palavra, começa a ser usado, pensa que é o cara. Né? O pastor não pega, levanta o nome de Jesus, nunca vai acontecer, seria o nome de Deus, só um exemplo. Mas de repente, quem mandou você vai? Acho que é por isso que o pessoal não senta na frente. Aí de repente, Deus levanta o bonitão aí, né? E ele levanta você como pastor. Aí de repente você começa a... Não, mas eu prego melhor que ele. Ele faz umas piadinhas de vez em quando que eu não gosto. Não, e aí de repente ele começa a julgar, começa a falar com o outro, começa a olhar diferente. Só que você pode ser um homem que pode ser chamado para todas as nações. Você pode ser um homem que pode ter utilizado de uma maneira muito poderosa, mas você nunca vai poder esquecer de uma coisa: os instrumentos que foram para te levantar. Não sei se o pastor Fernandes foi o instrumento onde você veio a aceitar Jesus, não é? Mas foi um homem que passou um tempo com você. Então esses alicerces que foram colocados, você tem que honrar. Quem te levantou e colocou a mão na tua cabeça, você tem que honrar. E é fácil esquecer isso. Não esqueçam de honrar aqueles que têm levado vocês a chegarem lá. Talvez aquele pastor, depois de um ano, tenha ainda 50 pessoas, se você vai ser um pastor de uma igreja de 10 mil. Mas se não fosse ele, você não estava com essa igreja de 10 mil. Não olhe para baixo. Olhe como um filho, olhe para o pai. E honre.
honrem os seus líderes, honrem aqueles que levaram a palavra até vocês, orem por eles, honrem aqueles que estão com autoridade, não julguem, tem alguma coisa, vai ter com eles. Isso é lealdade, isso é fidelidade. Hoje vivemos tempos onde a lealdade é coisa rara e a fidelidade é coisa rara. As pessoas querem ter seus próprios caminhos e a sua própria independência. Esse foi o problema de Satanás. Então, cuidado, líderes. Guardem o coração de vocês. Eu creio que muitos vão estar sendo levantados, um novo nível de unção, um novo nível de conquista. Sempre guardem o coração de vocês. Não, mas eu estou com 50 pessoas aqui que são liderados e foi eu que levantei na igreja. De repente já vai ser pastor. Quando chegar o tempo, Deus vai te levantar. Não faz esse pobre contra, não. Quando chegar o tempo, Deus vai te honrar. Ele vai te honrar na proporção que você estiver honrando por ele. Amém? Vai catar? Ok. Vamos ler lá na palavra de Deus, hein? Lá em Timóteo. Que são as qualificações dos bispos, dos diáconos. É meio longo, mas é interessante. Momento romântico do pastor Fernandes e a pastora Solange. Aleluia! É nóis, né? Mas é isso aí. Amem-se. Acharam? Fiel é a palavra. A palavra é sempre fiel. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra veja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cortado, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, ou de igual maneira, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também estes, ou melhor, também sejam estes, primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiel em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Amém? É um privilégio, não é? É uma honra nós podemos fazer parte como obreiros do Senhor. É um grande privilégio. Agora, olhem bem para algumas coisas, eu não vou ficar falando sobre isso, principalmente por causa do horário, mas procurem, busquem com toda a força de vocês serem irrepreensíveis. Todos nós podemos cometer falhas, erros, fraquezas. Cremos no perdão de Deus, mas busquem ser irrepreensíveis. Busquem não serem maldizentes, mas serem bendizentes. É o que a gente falou hoje. Você não tem uma boca ruim, você tem a boca de Deus. Tome cuidado com o que você fala e comece a profetizar bênção. Não seja uma pessoa que crie contendas, mas seja